A volta de Cristo e a manifestação da falsa igreja. Eu queria ler um texto de um livro que eu ganhei de um irmão que fala da volta de Cristo. Esse irmão diz assim: nunca houve mais pecado, nunca menos arrependimento pelo pecado, nunca o juiz esteve mais próximo de vir, nunca houve tão pouca preparação para a sua vinda. E se o noivo viesse, quantos que se julgam suficientemente sábios e cheios de todo conhecimento seriam vistos como virgens loucas, sem um pingo de óleo da fé salvadora em suas lâmpadas? Atual ou não? 1611. Um puritano escreveu isso. Os puritanos eram aqueles conhecidos por buscarem uma intimidade com o Senhor. Nós tivemos há um tempo uma reunião dos irmãos, e o irmão Sérgio, estão vendo ele aqui? Olha lá. Ele fez uma pergunta sobre qual seria o alvo da comunidade. E é óbvio que o primeiro alvo é aqueles que se reúnem aqui, aqueles que congregam conosco esta Assembleia. Mas também, pela graça de Deus, nós temos colocado desde o início os estudos na internet, e pela graça do Senhor nós temos, assim como esse e-mail que o Flávio trouxe, recebido muitas pessoas de vários lugares do Brasil e agradecendo ao Senhor por estarem ouvindo da palavra. E para nós é uma alegria muito grande. A maioria de nós não percebe, talvez, mas o que predomina hoje, e daí a fala desse homem, o Paul Washer, é que o falso infesta a igreja. Pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, ainda que nós sejamos pecadores, aqui nós não estamos divulgando nenhuma heresia, nós pregamos a palavra Cristo crucificado. É só pela graça de Deus. Mas seria ingenuidade eu pensar que todos vocês, e com isso eu falo com tristeza, é que todos vocês têm uma plena convicção do que Cristo fez. Não, aqui todo mundo tem convicção absoluta do que Cristo fez. Eu gostaria de dizer isso com certeza, mas eu creio que não. E o nosso desejo em proclamar a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação de Cristo, é que por mais duro que o seu coração seja, assim como o meu é, o Espírito Santo pode quebrar isso pela palavra e revelar Cristo. Por isso que nós anunciamos a palavra. Mas lá fora do evangelicalismo brasileiro, há falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, falsos ensinos. E não é à toa que todo o Novo Testamento, com exceção de Filemão, que é uma carta de um capítulo e pouquíssimos versículos, todo o resto, todos eles, Jesus, Paulo, Pedro, João, Lucas, falaram contra os falsos. Alertaram contra os falsos. O princípio é provar os espíritos, examinar o que está sendo dito. A partir de mim e do Flávio, que temos ministrado aqui, você deve examinar as Escrituras. E uma das coisas que eu agradeço ao Senhor, a vida do Glênio, pastor Glênio, foi porque ele nos ensinou algo que não passa nada, tem uma rede aqui. E não importa quem vai falar.
quero saber se aquela pessoa pode ser o mais elevado, se ela vai falar está de acordo com a palavra de Deus. E muito mais hoje, onde se tem feito tanta coisa e dito tanta coisa em nome de Jesus, usado a Bíblia, muito mais hoje. Jesus, por exemplo, usou as parábolas. Nós estávamos conversando também sobre as parábolas do Senhor, e ele usou uma parábola que ela é muito forte. Ela tem a ver com essa imagem. É uma plantação do quê? Quem sabe? Trigo. O que você vê aí na imagem? Trigo. Só que você não vê isso aqui, ó. É joio. Joio é igual ao trigo. Verde. Na colheita há uma diferença. O joio é, uma definição técnica, a semelhança do joio com o trigo é tão grande que em algumas regiões costuma-se a denominar o joio de falso trigo. Isso hoje, não vamos de Jesus há 2000 anos, isso hoje. Em Mateus 13, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. As parábolas, elas eram histórias que Jesus, por assim dizer, inventava, mas que tinha algo para transmitir, uma verdade relativa às parábolas. E nessa parábola havia um campo e um homem semeia a boa semente. O dono do campo semeia a boa semente, que é o trigo. Mas de noite vem um inimigo e semeia joio no mesmo campo. Quando o trigo cresce, o joio cresce ao mesmo tempo. Os servos do dono do terreno querem arrancar o joio, mas o dono não deixa. O dono diz: só na colheita. O que isso significa? Nós estávamos conversando também sobre isso. Algumas parábolas, às vezes, são difíceis de nós compreendermos, elas podem dar margens para algumas interpretações diferentes, mas graças ao Senhor que essa ele explica, então essa não tem erro. Mateus capítulo 13, os versículos 36 a 40, Jesus vai explicar. Ele contou a parábola e ele explica essa parábola para um grupo específico. Eu vou estar projetando os textos aqui. Nós vamos examinar a Escritura. Mateus 13, 36 a 40 diz: então ele, Jesus, deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos, havia uma multidão ouvindo a parábola, mas a explicação quem quer são os discípulos. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Os discípulos querem saber. Ele respondeu: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. Puxa, Deus não sabia? Não, Deus é soberano, nós cantamos. Tem um propósito para isso. Ele permite isso. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Jesus está dizendo: a colheita é a volta dele para separar o joio do trigo, para destinar o joio para o fogo eterno e para levar o trigo, novos céus e nova terra que ele vai criar para eles. O que é difícil? E com a imagem para retratar, é difícil a gente entender. Qual que é o ponto difícil? Identificar
joio e trigo. O mais interessante é que o próprio trigo não identifica o joio. Os versículos 27 a 29. 27 a 29. Diz assim: os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que nós vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. O Senhor não semeou os filhos do reino? O Senhor não semeou aqueles que viriam a crer no Senhor? Sim. Como é que tem no meio do trigo falsos? Quem está percebendo isso são os anjos. O Senhor quer que nós vamos tirá-los? Não, porque vocês podem tirar o trigo junto com o joio. O trigo não identifica o joio. Isso é impressionante. Onde que nós vemos isso? Sabe, dentre aqueles discípulos, quem foi perguntar o que significava a parábola? Judas. Judas está lá. Os discípulos querem saber, mas tem ali no meio que nunca foi discípulo. Judas fez milagres. Judas pregou arrependimento. Judas andou com eles e eles nunca perceberam. Judas era joio. E se eles não perceberam, e nós? O que mais que nós vemos na palavra? Aqueles que no nome de Jesus expulsaram demônios, profetizaram, fizeram milagres, vão chegar diante de Jesus. Você acha que eles vão chegar para Jesus querendo enganar Jesus? Eles fizeram isso. Mas Jesus disse: eu nunca conheci vocês, vocês são joio. Será que eles achavam que eram cristãos? Nós podemos inferir isso do texto. O texto não diz, mas você não pode dizer que não seja isso. E tem um personagem, um homem, que se chama Demas, e que ele é citado 3 vezes no Novo Testamento, na carta de Paulo a Filemão, escrita mais ou menos no ano 60, na carta de Paulo aos Colossenses, escrito pouco depois, nós não sabemos com exatidão, mas talvez 1 ano depois, e na carta de Timóteo, escrita 5 anos depois, 2 Timóteo. Filemão, capítulo 1, versículos 23, Paulo está escrevendo para Filemão, que é um irmão em Cristo, e olha o que ele diz a respeito desse homem, Demas. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe para você, Filemão, saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. Filemão, olha quem está te mandando um abraço. Lucas, trigo, nós sabemos. Marcos, trigo. Lucas e Marcos são autores de cartas no Novo Testamento. Aristarco está em Colossenses, quando Paulo escreve, preso com Paulo. Nós não sabemos mais nada sobre ele, mas podemos crer que ele era alguém do Senhor. Só que Paulo escreve para Timóteo depois, alguns anos depois, e olha o que ele diz sobre Demas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Eu estava lendo esses dias na manhã, e como eu, percebendo esse texto, eu comentei até com a Carla, olha como essa coisa acontece. Olha o que Paulo diz sobre o mesmo Demas. Ele escreve para os irmãos, para Timóteo e tal, e ele diz assim, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo não sabia quem era Demas. Mas quem diz que
Demas não era cristão. A palavra diz que nós não devemos amar o mundo nem no que há no mundo, porque o amor do Pai, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo não sabia, Pedro não sabia, João não sabia. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que só Deus conhece o meu e o seu coração. Nem eu e você, nós não conhecemos o nosso coração. Ele é desesperadamente corrupto. Demas abandonou. Apostasia. Abandonar. Apostasia, budista não é apóstata. Muçulmano não é apóstata. Espírita não é apóstata. Apóstata é aquele que professa-se cristão, está no meio da igreja e abandona a fé. O seu ensino, vida e práticas são contrárias à fé bíblica. A apostasia começa de maneira sutil. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 7. E aqui a gente entra propriamente no estudo, acho que eu estou dentro do meu tempo de introdução. Paulo está escrevendo para a cidade de Tessalônica. Aqui a gente tem uma imagem de ruínas da Ágora, onde as pessoas se reuniam para falar sobre várias coisas, política, dentre elas religião. Paulo escreve essa carta para os irmãos da igreja de Tessalônica, que é hoje na atual Grécia. O próprio Paulo plantou aquela igreja lá, em Atos 17 diz isso. No ano 50 depois de Cristo, mais ou menos, ou no ano 51, ele escreve a primeira carta para os irmãos de Tessalônica. Ele havia plantado e pouco depois ele escreve a carta para aqueles irmãos. Um ano depois ele escreve uma segunda carta, que é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui nós vamos ler do versículo 3 a 7 qual era o contexto daquela igreja. E por que o que vai acontecer no final com a igreja é importante, preparando para a colheita. E que não tem nada a ver com o que a gente tem ouvido hoje aí fora. E que eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos influenciados por isso. Olha o contexto da igreja, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 7, Paulo escrevendo para aqueles irmãos: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. O ponto é, qual fé? Compare a fé deles com a fé que a gente ouve hoje. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, nos alegramos pela fé que vocês têm, Paulo está dizendo, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. A fé de vocês não está baseada no que vocês têm. A fé de vocês não está baseada em vocês não sofrerem. A fé de vocês não está baseada em vocês determinarem qualquer coisa. A fé de vocês não é uma fé de vitória. Vitória, determinando vitória, cantando vitória. A fé de vocês está nas tribulações e perseguições que vocês estão suportando por amor a Cristo. Tem gente morrendo no meio de vocês, tem gente que não nega a Cristo pela pressão do governo sobre vocês, vocês continuam proclamando Jesus mesmo diante da perseguição. Versículo 5, elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Quem está permitindo que vocês sofram é o Deus de vocês, para que vocês sejam
dignos, ávidos, dignos de serem achados santos para a volta do Senhor, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Aqueles que estão atribulando vocês vão sim sofrer, vão pagar pelo que eles estão fazendo. E Deus vai dar alívio a vocês. Puxa, alívio, essa é a palavra que nós gostamos. Acontece que o alívio que o Senhor vai dar a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também, porque Paulo, a vida dele foi disso, isso só acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Vocês estão sofrendo, o consolo vem quando Jesus voltar. Aqui não tem nada de vitória, não tem nada de determinar vitória, não tem nada de exigir vitória. Nós não exigimos nada. Tem alívio, tem alívio. Decrete a vitória. Joelho no chão e clamar misericórdia e a capacitação para suportar a perseguição em nome de Jesus. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus vir em secreto buscar a sua igreja? Não, irmãos. Quando ele for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Isso não é arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto é, puxa, que bom, Deus vai nos livrar da perseguição. Não, Ele não vai livrar. O que os crentes de Tessalônica estavam passando, irmãos, de acordo com o que nós lemos? Sofrendo por amor a Cristo. E você sofre por causa do Evangelho? Não igual eles, irmãos. Ninguém aqui sofre. Ninguém aqui sofre. A partir de mim, ninguém aqui sofre. No capítulo 3, Paulo continua para dizer como é que era a vida daqueles irmãos. Há outros, a gente não tem tempo para ver todos. Nos versículos 2 e 3, Paulo vai falar deles ainda. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los. Irmãos, está difícil. O Senhor vai dar vitória só na volta dele. E eu estou mandando Timóteo para estar com vocês e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Sabe por quê, irmão? Porque vocês sabem que foi para isso que nós somos destinados, para sofrer. Nós somos predestinados para sofrer por amor a Cristo. Na sexta nós conversávamos aqui na reunião de oração alguns dos erros que têm acontecido. Eu converso às vezes com alguém que crê no Evangelho e fala assim, mas Marco, nós somos chamados para uma vida abundante. A vida abundante não é saúde. A vida abundante não é dinheiro. A vida abundante é cheia do Espírito Santo, capaz de suportar tribulações e perseguições para a glória dele. A vida abundante não é determinar, não é exigir. A vida abundante não é um evangelho triunfalista, que você não ouve, não se admite sofrimento. Se você está sofrendo, é falta de fé. Você não ouve isso. Os cânticos determina a vitória em igrejas tradicionais. Confissão positiva, o que você não pode dizer, porque a tua palavra tem poder, isso é mentira. Aí o irmão estava colocando sobre isso também, de nós trazermos para o nosso contexto, é verdade. No nosso contexto, de maneira muito clara, nós não cremos nisso. E pela graça de Deus, nós jamais vamos pregar esse tipo de coisa. Há algum tempo atrás eu ouvi um pastor que falava contra a teologia da prosperidade. E hoje ele é um dos grandes pregadores da teologia da prosperidade no Brasil. Pela graça de Deus,
nós não vamos nos render, nós vamos continuar orando. Senhor, nós estamos passando por dificuldades, há um irmão aqui sofrendo, há um irmão que perdeu um filho com 3 anos de câncer. Senhor, o nosso desejo é que o Senhor cure, nós sabemos que o Senhor pode curar, nós sabemos que o Senhor pode prosperar, nós sabemos que o Senhor pode abençoar, mas se o Senhor não quiser, nós vamos nos render à sua vontade soberana. Como disse um pastor, seja feita a sua vontade, é falta de fé. Não foi o que Jesus disse antes de ir para a cruz. Por que a gente não vai pregar isso? Porque a Bíblia não ensina isso. É só a gente olhar para Jesus, Deus encarna. É só a gente olhar para os apóstolos, que inicialmente negaram sim, mas morreram por amor a Cristo. É só a gente olhar para a igreja primitiva, é só a gente olhar para os irmãos de Tessalônica, é só a gente olhar para a história da igreja, na época da Reforma, onde pessoas iam para a fogueira por amor a Cristo. É só a gente olhar para hoje nos países do Oriente Médio, onde gente morre por amor a Cristo. Isso é que está prometido para nós. E eu e você não sabemos o que é isso. Qual que é o contexto para nós? E eu tenho clamado misericórdia. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de murmurar. Marco, vamos parar de murmurar. João 16:33, aqui tem uma promessa. As promessas, nós cantamos, as promessas do Senhor são incomparáveis. E aqui tem uma promessa muito clara. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, não no que eu dou, não no que eu posso dar, não no que eu faço, mas em mim, Jesus, vocês tenham paz. Irmãos, meus queridos, nesse mundo vocês vão passar por dificuldades, vocês vão sofrer tribulações, opressões, angústia, perseguição, mas permaneçam até o fim, porque eu já venci esse mundo. Esse mundo tem seus dias contados, mas enquanto eu não acabar com tudo isso, vocês vão sofrer. Pela graça, gente, é para nós isso, e para aqueles que têm ouvido também na internet. Se você está em algum lugar que está ouvindo esse monte de asneira, a minha sugestão é: sai desse lugar. Isso tem nada a ver com o Evangelho. Mas e o que tem a ver conosco? Eu e você, nós não estamos passando por isso. Eu e você devemos clamar: Senhor, fecha a minha boca. Livra-me de murmurar, Senhor. Livra-me de reclamar, Senhor. Me capacita a aceitar a sua soberania. Me capacita a aceitar o sofrimento que às vezes o Senhor permite, porque a tua palavra diz que o Senhor usa o sofrimento para formar o caráter de Cristo em mim. Me ajuda, Senhor, a aceitar como vindo tudo das tuas mãos, ainda que eu não entenda. Irmãos, eu não estou falando de consequências de pecado, porque se eu e você plantamos, nós colhemos, irmãos. A misericórdia, a graça, a perdão, não é essa a questão. O outro ponto, irmãos, que nós devemos nos preparar. Nós devemos andar em intimidade com o Senhor. Imagina se fôssemos nós, lá no Oriente, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 12. Irmãos, a palavra diz para em tudo nós darmos graças. Em tudo nós darmos graças. Mesmo naquelas coisas que nós gostaríamos que acontecesse e não estão acontecendo. Senhor, eu não entendo. Senhor, o meu desejo é esse, o Senhor sabe. Mas, Senhor, eu te dou graças por todas as coisas. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 12. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo está falando mais uma vez, para um irmão, para um pastor. Você tem seguido, Timóteo, de perto o meu ensino? O que é
que Paulo está falando, da minha conduta, do meu propósito, da minha fé, da minha paciência, do meu amor, da minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E aí ele diz algo para Timóteo e algo para nós. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tudo está relacionado a uma vida de dependência total do Senhor e de busca de intimidade com Ele. Eu queria sugerir para você, tem um estudo do John Piper, é um estudo muito popular hoje nessas igrejas. O título é bastante motivador, é Você vai sofrer. Você vai sofrer. Ouça o estudo. Irmãos, quando eu vejo essas verdades da palavra, quando eu vejo a história da igreja, eu fico com um sentimento: muita vergonha. Muita vergonha. E clamando ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Me capacita a viver para a sua glória. O que isso tem a ver com a volta de Cristo, a manifestação da falsa igreja? Vamos voltar para 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. O ponto é que o que tem para a verdadeira igreja não é o triunfalismo. Eu não vou dizer para você que você vai ter vitória naquilo que você gostaria, eu não posso fazer isso. O que eu posso dizer para você e para mim é que o Senhor está permitindo algo na sua vida que você está sofrendo, vá diante dEle e clame a Ele, para que Ele te capacite a passar por isso. Quando Pedro e João saem da prisão, aquilo me arrebenta, saem da prisão em Atos, e eles dizem para o Senhor e oram juntos com aqueles irmãos. Eles apanharam por amor a Jesus, estavam presos, eles reúnem os irmãos, ele fala assim: Senhor, olha para as ameaças deles, Senhor, olha para as ameaças daqueles homens que estão fazendo isso conosco. Ele diz assim: Senhor, nos livra dele, não, Senhor, nos capacita a pregar com mais ousadia, nos capacita a morrer pela fé. Não, Senhor, me livra disso, Senhor, o sofrimento não faz parte. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, Paulo vai falar da volta de Cristo, que era a certeza de que naquele dia, aí sim nunca mais vai haver sofrimento nenhum. Irmãos, quanto à vinda, a manifestação, a volta, aqueles irmãos esperavam a volta de Jesus para todo o olho ver. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, isso é maravilhoso, irmãos. Paulo usa a palavra aqui, a mesma palavra da reunião da igreja. Irmãos, nós estamos reunidos aqui, nós que cremos. Quando Jesus voltar, nós vamos ter uma reunião, só que Ele vai estar junto. Quanto à nossa reunião com Ele, nós rogamos, Paulo, Silas e Timóteo, no início da carta de Paulo aos Tessalonicenses, rogamos a vocês, irmãos. Lembra que ele havia dito que o sofrimento só iria acabar quando Jesus voltar. Ele falou isso no capítulo anterior. Ele diz: rogamos a vocês, irmãos, versículo 2, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. E aí ele está falando para aqueles irmãos, está falando para nós examinarmos a Escritura. Quer por Espírito, algumas versões diz profecia, alguém que está dizendo que em nome de Jesus, em nome de Deus, ele está trazendo alguma coisa para você. Não se deixem abalar. Quer por palavra, alguém dizendo alguma coisa em nome de Jesus, usando a Bíblia, se dizendo cristão.
quer por epístola. Nenhuma dessas realidades era verdadeira, e tinha gente fazendo isso para enganar, inclusive em nome de Paulo, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Será que o Senhor veio e nós não vimos? Será que o Senhor veio e levou alguns e nós não vimos? Não se deixem abalar. Versículo 3, não deixem que ninguém, e Paulo diz assim, em outra passagem, ainda que nós, ou um anjo de Deus, ninguém. Irmãos, nós só temos uma base hoje, a palavra dele. E se surgir alguém falando em nome de Jesus, mas fazendo algumas coisas que não estão com base na palavra, e fazendo milagres de verdade, não os que estão acontecendo aí. Se por causa do que tem aí, tem tanta gente indo, será que não é de Deus? Não, se não for de acordo com a palavra. Não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia, que dia? Da volta de Jesus, da nossa reunião com Ele. Antes daquele dia vai vir a apostasia, a falsa igreja. Por que igreja entre aspas? Porque igreja só existe uma, e a igreja é verdadeira. O problema é que no meio daqueles que compõem a igreja, há os falsos, há o joio. Irmãos, nossa reunião com Jesus só vai acontecer quando se manifestar aqueles que não são dele. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. Este se opõe e se exalta, acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Que mensagem é essa de triunfalismo? A apostasia sempre ocorreu, mas Paulo está dizendo assim, antes que venha a apostasia. Só apostata, só abandona aquele que está no meio. Se diz cristão, mas isso não é só o catolicismo? Não, isso acontece na igreja evangélica. Está acontecendo e cada vez vai acontecer mais. Onde eu e você vamos estar? Eu já conversei com gente aqui, dizendo que, não, eu estou ouvindo tal apóstolo. Não é apóstolo. Não existem apóstolos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Eu vi essa do irmão Nicodemos, essa foi boa, né? Quem que encabeça a apostasia? O anticristo. O que significa anti? Contrário, só que não é só isso. Em lugar de. Anti significa contrário e no lugar de. Tomando a posição de. Vocês já viram o que significa o título do Papa? Então vai ver. Vicário Filis Dei. Representa Jesus aqui na terra. Tem gente na igreja evangélica que não diz isso, mas está fazendo a mesma coisa. Tem gente dizendo que é Deus. Nós somos Deus. Qual a mensagem do anticristo? Ele se exalta. Eu lembro disso. Ele quer ser como Deus, eu lembro disso. Ele já usou isso há muito tempo atrás. Disse para Adão e Eva, como Deus vocês vão ser. E como Deus, essa é o ponto. Versículo 5 até o 7. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas?
E agora vocês sabem o que está detendo quem? O anticristo, a apostasia. É Deus que está fazendo isso. Para que ele, o anticristo, seja revelado no seu devido tempo. Ele está debaixo do controle de Deus, do relógio de Deus. Deus está permitindo que a medida da iniquidade do homem se eleve. Ele já fez isso em outras ocasiões. Ele já fez isso no dilúvio. Ele já fez isso em Sodoma e Gomorra. Ele vai fazer isso de novo. A verdade, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ou já opera, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Irmãos, está ruim? A gente não tem ideia de como vai ficar. O mistério da iniquidade já opera. Onde? Lá fora, é claro, e no meio da igreja. Ele não está falando de apostasia, associando a apostasia diretamente ao filho da perdição. Jesus falou assim que por causa do multiplicar da iniquidade, o que aconteceria? O amor de muitos vai esfriar. Para quem que ele está falando isso, irmãos? O mistério da iniquidade já está em ação. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. O que tem a ver o anticristo com a apostasia? Qual é essa ligação tão direta? João está explicando aqui. Filhinhos, esta é a última hora, da primeira vinda de Cristo até a última, nós estamos vivendo nos últimos tempos, na última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, João está falando do mesmo anticristo, o filho da perdição que vocês ouviram. Paulo disse, acabou de falar para os Tessalonicenses. Como vocês ouviram que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. O mistério da iniquidade já opera. Por onde conhecemos que já é a última hora. Muitos anticristos já estão surgindo. Mas espera aí, de onde eles vêm, João? Eles saíram do nosso meio. Saíram do meio da igreja. Eles eram joio. Quem sai? A apostasia vem do meio da igreja. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Como é que a gente vai saber quem que é essa falsa, entre aspas, igreja? Voltamos para 2 Tessalonicenses, versículos 8 a 12, para nós terminarmos. E eu espero que você consiga entender a relação que a gente está tentando fazer. Então, quando Deus libertar ou autorizar a ação do anticristo, será revelado o perverso. E Jesus não vai ter nenhum problema com ele. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, quando Jesus vir com poder e glória buscar os seus. Como é que o anticristo vai enganar a falsa igreja? Versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Em Apocalipse 3 diz que Satanás vai entrar nesse homem. Ele já fez isso uma vez? Sim. Em que ocasião? Com outro homem, um outro filho da perdição, Judas.
Satanás entrou em Judas. Satanás vai entrar no homem anticristo. E o que ele vai fazer? Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ou prodígios de mentira, ou da mentira. Sinais e prodígios, no grego, são as mesmas palavras para os milagres que Jesus fez. Só que dele é da mentira. Só que a palavra diz que o mundo inteiro, por ver isso, vai segui-lo. Versículo 10. Ele fará, o anticristo, fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Por que Deus permite isso? Porque rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Rejeitaram o amor da verdade, não querem ouvir a verdade. Deus faz isso em Romanos, faz isso hoje. Deus deixa o homem fazer o que ele quer. A pior coisa que ele poderia fazer é isso, deixar o homem fazer o que ele quer. Por essa razão, e aqui já é demais, porque essas pessoas vão rejeitar o amor da verdade, a única verdade que pode salvar. Deus vai usar e permitir que Satanás faça, por meio de anticristo, sinais e prodígios da mentira. E não somente isso, o próprio Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Vocês rejeitaram a verdade, então eu, Deus, vou permitir para que esse homem faça isso, e aí então vai todo mundo seguir. Por que Deus faz isso? E que mostra mais uma vez a seriedade da rejeição a Cristo. E sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Todos os que rejeitaram o Evangelho ou trocaram o Evangelho por qualquer outra coisa, serão enganados. Onde eu e você vamos estar? Para eu e para você aqui, a palavra diz que nós somos pecadores. Nós não somos boas pessoas. Nós não temos nenhum direito diante de Deus. O que nós tínhamos por direito era o inferno, mas Ele, por amor e de graça, nos tirou do caminho do inferno e levou o nosso pecado lá na cruz. Nós somos chamados para uma vida de santidade, somos chamados para uma vida de semelhança com Ele, Ele que desceu da sua glória, Ele que não tinha onde reclinar a cabeça, Ele que não tinha o seu reino nesse mundo, Ele que disse para nós não amarmos o mundo, nem as coisas do mundo. Nós somos chamados para viver essa vida. Se eu e você cremos no Senhor, nós devemos orar: Senhor, me capacite a ver as tribulações de forma diferente. Me capacite a te dar graças. Irmãos, a palavra, ela tem é uma espada que corta dos dois lados, ela está cortando aqui. Tenho conversado com a Carla sobre isso. Senhor, misericórdia, livra-me de murmurar. Mas, irmãos, há um consolo. Um dia, isso não é linguagem figurada, isso não é uma metáfora. Jesus vai vir com poder e glória, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos estar para sempre com Ele. Paulo diz, o que é a nossa momentânea e leve tribulação? Irmãos, Paulo sofreu muito. E para ele era leve e momentânea. E nós, irmãos? O Senhor nos ajuda e nos capacita a ver de maneira diferente as tribulações, as dificuldades que o Senhor permite. Capacita-me a te glorificar quando o Senhor permitir dificuldades. Não importam quais sejam elas, para a sua glória.